Só então, dando continuidade que a gente viu aí na outra aula, a gente viu a, principalmente, né, a parte de conexão de tubos. A gente viu ali como que acontece os equipamentos necessários, mesa rotativa, chave flutuante, a bucha do Kelly, o Kelly, a conexão, como é feito ali. Né? A aula está gravada, os questionários já estão lá no Moodle para vocês fazerem. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar aí ou reassistir lá a nossa aula que está gravada. Hoje, a ideia é mostrar para vocês, a gente ver com um pouco mais de detalhe o sistema de circulação e entender um pouco melhor a hidráulica da perfuração de um poço. Né? Então, é uma parte fundamental desse processo, né, logicamente, vai ser o fluido de perfuração. Então, o fluido de perfuração, a gente espera algumas características dele, tá? Então, só para vocês terem ideia, o fluido ele é tão complexo que ele tem uma série de profissionais dedicados única e exclusivamente a ele, né? Então, imagina, no fim das contas, vocês podem trabalhar como técnico de fluido de perfuração, ponto, né? E é uma função muito requisitada, é, porque a perfuração vai além do mundo do petróleo, né? Ela vai para várias outras áreas. Mas aqui estão algumas características, né, desejáveis do fluido de perfuração. Então, ser estável quimicamente é uma característica importante. Por quê? Imagina, eu não sei se eu já falei para a turma de vocês, mas se a gente pega água e derrama sobre uma folha de papel, por um determinado período de tempo, quando você vai tracionar essa folha de papel, esse fluido, a água, vai influenciar nas características estruturais dessa folha. Agora, quando você derrama a mesma água sobre um pano, ela não vai influenciar tanto nas características estruturais desse pano, ou numa madeira, ou no aço. Então, o que eu quero dizer com essa analogia, com esse exemplo? Então, para o mesmo fluido, nesse exemplo que eu estou dando a água, ele vai impactar de formas diferentes em diferentes materiais. Tá? Então, a mesma coisa é o fluido de perfuração quando a gente está falando para diferentes tipos de rocha. Tá? Então, as rochas evaporíticas, que são aquelas rochas que têm alta concentração de cloreto de sódio, né? Muito características na zona do pré-sal, mas também a gente encontra alguns domos salinos, né? Na região do pós-sal. Mas o calcário, o arenito, o folhelho. Então, cada rocha vai interagir quimicamente de uma forma distinta e bem particular, tá? Então, por conta disso, nós temos que ter uma estabilidade mediana. É aquilo, o fluido ele vai interagir com algumas rochas quimicamente, mas ele não pode interagir muito, tá? Então, essa é a primeira característica, ser estável quimicamente. Segunda, ser facilmente separado dos cascalhos na superfície, tá? Então, imagina, um fluido que ele fica muito, vamos botar aí, agarrado aos cascalhos que ele gera, né? É ruim, porque depois você quer reutilizar esse fluido. Esse fluido foi caro, tá? Você fazer um fluido quimicamente estável por si só, ele já é caro, só por conta dessa primeira característica. E se você perde esse fluido, ele adere ao cascalho, né? Aquele pedaço de rocha que você quebrou com a broca, você está perdendo fluido, perdendo uma ferramenta de trabalho, né? Próximo, não causar dano à formação produtora. Meio que está ligado com ser estável quimicamente. Então, a depender da característica do fluido, ele pode descaracterizar a rocha. Ó, né? Então, eu posso até desmoronar o poço. Aí a broca fica presa e eu perder toda a coluna de produção. Imagina, parte desse poço ele desmoronar. Né? Então, imagina que eu estou perfurando, a broca está aqui. Mas o meu fluido ele interagiu quimicamente com esse trecho aqui, tá? Com esse trecho aqui do reservatório. E ele causou o desmoronamento, tá? E esse desmoronamento ele acaba bloqueando, tá? Bloqueando a minha coluna e eu perco a minha broca. Agora você imagina uma broca aí, uma broca de 100, 200 mil dólares que você vai perder ali e você fora a coluna, não é? Então interagir quimicamente com a formação, né, pode futuramente causar danos
e eventuais desmoronamentos do poço, tá? Isso quando você já está aqui na frente e não esperava por isso. Então, é uma característica importante também isso daí. Então, deixa eu voltar aqui com a caneta. Tá. Aceitar qualquer tratamento físico e químico. Então ele tem que ser maleável, né? Quando a gente bota alguns outros aditivos químicos, a necessidade de uma outra característica química conforme a gente vai aprofundando, né? Então tem que lembrar que a necessidade do fluido aqui no início, ela pode ser diferente aqui, tá? Porque é outro tipo de rocha, outra profundidade, é outra pressão, é outra temperatura. Então, perfurar um poço de petróleo é muito dinâmico, tá? Então, o início da perfuração de petróleo, né, a necessidade, o contexto inicial de se perfurar um poço não é o mesmo do contexto final, tá? São condições de trabalho diferentes. Ter baixo, ser bombeável, né? De nada adianta você ter o fluido perfeito se você não tem bomba capaz de bombear ele. Então imagina um fluido muito viscoso, um fluido muito pastoso, ele não funciona na prática, né? Então ele tem que ter essa capacidade de ser bombeável. Imagina um fluido grudento que a bomba não consegue pressurizar ele. Ter baixo grau de corrosão e abrasão, isso daí também é importante, né? Eu não quero danificar todo o meu revestimento, toda a minha coluna de perfuração, toda a minha broca, tá? Ele não pode corroer, né? Não pode deteriorar meus equipamentos. Ou pelo menos fazer isso pouco, né? Também tem isso. Facilitar interpretações geológicas. Então, a depender das características do fluido, ele pode acabar mascarando a interpretação da minha rocha, tá? Ele pode criar uma barreira, uma camada, uma casca, uma geleia, né? Vou botar aí uma gosma que vai impossibilitar a interpretação de uma perfilagem. Perfilagem a gente vai ver mais à frente, que são alguns equipamentos que a gente vai descer para interpretar, fazer exames nas minhas rochas, tá? E a depender do fluido que você utilizou, você vai acabar mascarando esses resultados, tá? E ter baixo custo. Aí você imagina, pô, caramba, então o professor está falando que eu tenho que ter um fluido assim altamente diferenciado e no fim das contas ser barato, não é? Então por isso que o fluido ele é reutilizado e por isso que eu preciso de um sistema que consiga tratar ele posteriormente, tá? Então aqui está um esquema de um poço com uma coluna de trabalho e uma broca ali no fundo. Então, a gente viu lá, olha, aqui a gente está vendo funções básicas do fluido de perfuração. O que a gente viu aqui, características de um fluido de perfuração, tá? Então, uma coisa é a receita que eu estou utilizando, tá? Então, na receita de construção do fluido, de fabricação do fluido, melhor dizendo, isso é o que eu espero, tá? Dos aditivos e dos compostos químicos que eu vou usar para construir o meu fluido. Agora, outra coisa, tá? São as funções ali, o que ele tem que exercer, tá? Então, logo de cara, a primeira função dele é limpar o fundo do poço e carregar os cascalhos até a superfície. É a primeira função, não é? Bom dia, Mariana. Então, imagina, eu estou descendo com a minha coluna, eu tenho a broca, eu estou jateando fluido e esse fluido está subindo, tá? Então, eu quero limpar. Lembrem que a gente começa com um diâmetro aí de cerca de 30 polegadas, não é? Que é o diâmetro de um abraço, mais ou menos, né? Não é muito maior do que isso. E lá no fundo eu estou com 9/5, né? Um pouco mais de 30 centímetros. Então, não tem como eu descer uma pessoa com uma pá para tirar aqueles pedaços de rocha que a broca quebrou. Eu tenho que bombear isso, tá? Então, é a primeira função limpar o fundo do poço e carregar os cascalhos até a superfície, tá? A segunda função é manter os sólidos em suspensão, tá? Então, olha, limpar o fundo do poço, tá? Carregar os cascalhos até a superfície. Então, é a primeira coisa que eu preciso. Segunda, manter os sólidos em suspensão. Então, sólidos em suspensão, né? Esse termo aqui, ele é interessante a gente lembrar, porque imagina, vão acontecer paradas de circulação.
Então, quando você está bombeando alguma coisa e você não está parando, tudo bem. Agora, a partir do momento que você para de bombear porque faltou energia, teve um incidente, você vai ter que trocar uma broca, acabou o fluido, algum imprevisto, você teve que parar de bombear. Então, aqueles pedaços de rocha que a broca quebrou e que estavam subindo para a superfície, eles vão começar a decantar, eles vão começar a afundar. E se esses pedaços de rocha afundarem ao ponto de acumular em cima da broca, eu posso prender a minha broca. E eu não vou conseguir tirar a minha broca. Tá? Então, manter os sólidos em suspensão durante uma ausência de bombeio é importante. Tá? Ou seja, ele tem que ser um pouco gelatinoso, mas não pode ser muito gelatinoso ao ponto de não ser bombeável. Mas tem que ser um pouco gelatinoso ao ponto de conseguir manter os sólidos em suspensão, caso eu tenha uma ausência de bombeio. Exercer pressão hidrostática sobre as formações. Né? Então, gente, eu estou perturbando a natureza. A natureza não foi projetada para você sair perfurando poços por aí. Não é? Então, a tendência desse poço é desmoronar. Tá? Então, exercer uma pressão hidrostática para manter aquele poço intacto enquanto eu não desço o revestimento é uma outra característica. Para além, né, ali meio que eu já estou complementando, né, com sustentar a parede do poço evitando desmoronamentos, mas aqui ele fala principalmente para evitar o influxo de fluidos indesejáveis, né, o famoso kick. Né? Então, aquilo, eu não posso exercer uma pressão hidrostática, né, uma pressão de bombeio ali dentro do poço tão grande ao ponto de rachar o meu poço, né, porque imagina, eu posso botar uma pressão tão grande no poço que ele vai fraturar o meu reservatório. Não, eu não quero isso. Pelo menos não agora, mas ali na frente existe uma técnica de fazer isso controlado, tá? Mas não é o caso agora. E aqui ele destaca evitar o influxo de fluidos, né? Ou seja, eu não quero produzir agora, gente, eu quero perfurar. Perfuração se resume a conectar a superfície com o reservatório, ponto. Eu não quero produzir. Qualquer produção de óleo, de gás, de água, nesse momento é indesejável, tá? Então eu não quero. Prevenir hidratação de formações reativas, é o que eu falei, se for uma formação arenosa ou muito salina, né, que são rochas evaporíticas, você pode hidratar, e quando você hidrata ela incha, e quando ela incha ela pode forçar outras rochas a desmoronarem, tá? Basicamente é isso. Lubrificar a broca e a coluna de perfuração diminuindo o torque, tá? Isso daí também é importante, porque como a broca, imagina, aço, está em contato direto com rocha, mineral, ali você vai ter muito atrito e um aumento da temperatura. E o contato metal-rocha, ele é muito danoso, tá? Então, se você tiver um fluido capaz de lubrificar ao ponto de facilitar esse impacto, né, você acaba prolongando a vida útil da broca e facilitando o processo de tritura, né? Vou simplificar aí, mas é de perfuração propriamente dita. E resfriar a broca, não é? Também a temperatura gerada ali, ela também tem essa função. Bem, o Miguel perguntou aqui, professor, o que seria o kick? Tipo um vazamento de fluido para dentro do poço? Exatamente, Miguel, exatamente. É o vazamento de fluidos para dentro do poço. Mas quando eu falo fluidos, que fluidos seriam esses? Óleo, água e gás. Que o reservatório eu sempre vou ter esses fluidos. Alguns reservatórios eu tenho mais água, outros eu tenho mais petróleo, outros eu tenho mais gás, tá? Então, eu estou perfurando o poço para chegar no reservatório que tem petróleo e que tem gás. Mas eu não quero produzir eles ainda. Mas se eu não tiver uma pressão de bombeio dentro do meu poço, de forma a evitar que esse óleo invada o meu poço, eu vou ter um kick. Tá? Então, o que é o kick? É o fluxo indesejado, tá? Desse óleo e desse gás que está no reservatório, que eu ainda não quero que suba, porque eu estou perfurando ainda. Eu não quero que ele suba. Tá? Então, isso é o kick. Como eu controlo o kick? A gente vai ver ali com mais detalhes, mas eu posso aumentar a pressão de bombeio, aumentar a viscosidade do fluido, tá?
Exato, inunda, Eric. O poço ele tem que ficar completamente inundado. O poço não pode ficar vazio. O fluido de perfuração ele inunda o poço. Muito bom esse termo que você usou. Inundar, é isso. Ele deixa ali completamente preenchido. O poço nunca pode estar vazio. Nunca pode estar vazio por conta de todos esses motivos aqui que eu listei, das funções básicas, tá? Todos esses motivos aqui. Ele não pode estar vazio por conta disso tudo. Mas muito bem pontuado aí pelo Eric e pelo Miguel. Tá? O fluido de perfuração é esse composto químico complexo, muito importante. Tá? E ele inunda o meu poço. E uma das funções, como o Miguel colocou aí, é evitar esse vazamento do fluido do reservatório. O que é fluido do reservatório? Água, óleo e gás. Principalmente o óleo, o petróleo, o hidrocarboneto, tá? Para dentro do poço. Eu não quero agora, tá? Posteriormente até pode acontecer, mas agora não. O fluido pode ser a base de água e a base de óleo. Vamos lá. A base de óleo são os mais eficientes, só que a agressão ao meio ambiente é enorme. Então, hoje em dia você não usa muitos fluidos à base de óleo, tá? É mais comum a base de água, mas a base de água não é tão eficiente, mas enfim, estão aí. E agridem menos o meio ambiente. Então aqui o noção de kick, né? Meio que eu já falei isso para vocês, mas aqui tem um slide de consulta, né? Essa apresentação de slide, ela funciona também meio que como uma apostila, tá? Então, muita coisa do que eu falo, explico aqui, ela já está escrita nos slides, então para servir, para facilitar a vida de vocês na hora de estudar aí, para ir mais direto ao ponto. Mas é importante vocês lerem também aquele capítulo do Fundamentos de Engenharia de Petróleo, para vocês entenderem, porque às vezes a forma como eu falo vocês não entendem, mas a forma como está escrito, que está escrito no livro fica mais acessível para vocês. Então cada um aprende de uma forma diferente, não tem uma fórmula única de se aprender. Tá? Então, resumindo, o que é a invasão do fluido da formação, que é o reservatório. Cuidado para não confundir, que às vezes eu falo reservatório, zona de interesse ou formação. É tudo a mesma coisa. Tá? Aí que formação normalmente é um termo mais geológico, é o geólogo que está falando. Zona de interesse é um termo mais de engenharia econômica, né? A zona de interesse. Então, reservatório também é mais do engenheiro de reservatório, engenheiro de petróleo. Então, é a mesma forma de chamar onde está o petróleo, a rocha reservatória, a rocha que acumula hidrocarbonetos. Então, é isso daí. O que é a invasão do fluido da formação para dentro do poço? Ocorre quando a hidrostática do fluido de perfuração fica menor do que a pressão do reservatório. Então, gente, entender um pouco de hidrostática, né? Começar a entender sobre hidrostática é interessante. Agora, que é justamente isso, é pressão de fluido, tá? A pressão de um líquido. Isso é pressão hidrostática, é a pressão exercida por um determinado fluido, no caso um líquido. Então tem a pressão hidrostática da água, não é? Então a pressão hidrostática do gás, a pressão hidrostática do óleo, a pressão hidrostática de um lubrificante, de um carro, por exemplo, né? Então a depender do, do tipo de fluido, do contexto que você está falando, você tem diferentes pressões hidrostáticas, tá? Então a condição acima pode ser provocada por perfuração não prevista de zona com pressão normalmente alta, então você não identificou na sísmica ali um aquífero, você achava que não ia ter essa pressão toda. Lama cortada por gás, isso pode acontecer a gente ter, antes de chegar no reservatório que a gente planejou chegar, você encontra pequenos reservatórios, pequenos bolsões de gás. Tá? Então, isso é muito comum. Antes de você chegar lá, você encontra pequenos reservatórios de gás, e gás vazando é complicado, né? E perigoso. Não abastecimento do poço durante as manobras, que é o trip tank. Então é justamente isso daí que o Eric falou de inundar o poço. Então ali você quando falta fluido, né? E você não consegue manter o poço inundado, abastecido, tá? Então isso daí pode acabar gerando um kick também. Ou imagina, a formação começa a beber.
Imagina, vocês lembram lá do conceito de porosidade e permeabilidade? Porosidade é a capacidade que a rocha tem de armazenar fluido. Permeabilidade é a capacidade que a rocha tem de se deixar ser atravessada, não é? Só lembrar daquela esponja de cozinha que a gente tem, verde e amarela ali, não é? Então ela é porosa e ela é permeável. Ela é porosa porque se você deixar a esponja que a gente usa para lavar a louça, se você deixar cair água sobre ela, ela vai armazenar água ali, não é? Mas ela também deixa a água passar. Então ela é porosa e permeável. Ela é permeável porque ela deixa a água passar. Mas ela é porosa porque ela retém parte dessa água, tá? Quando a gente está perfurando, a gente vai chegar lá na zona de interesse, na formação, no reservatório, e ele vai querer beber, porque ele é permeável, porque ele é poroso. Ele vai querer beber esse fluido de perfuração. Só que imagina, se o reservatório começa a beber fluido de perfuração, e eu não quero que ele beba, mas ele sempre bebe um pouco, que a gente chama de filtrado, a gente já vai chegar ali. Então, parte desse fluido de perfuração que eu gostaria que voltasse, né? Porque ele é caro e porque ele tem outras funções, eu não quero botar ele dentro do reservatório. Eu quero que ele circule no poço. Mas como o reservatório é poroso e permeável, parte dele entra. A parte dele que entra eu chamo de filtrado, tá? Só que pode chegar ao ponto de que eu não vou conseguir deixar o meu poço totalmente inundado, totalmente preenchido. E lá em cima eu tenho que ter um tanque, tá? Eu tenho que ter um tanque com fluido reserva, que é esse trip tank aqui. Então imagina, se começa a faltar fluido lá, minha formação está bebendo. E eu não quero que ela beba, mas ela está bebendo, tá? Aconteceu, simplesmente. E eu não tenho fluido para repor, eu posso tomar um kick, tá? Por quê? Eu posso tomar um kick porque eu não vou ter fluido para repor, eu não vou conseguir manter a pressão do poço maior que a pressão da formação. A pressão da formação vai ficar maior do que a pressão do poço. E eu vou tomar um kick, que pode virar um blowout, que pode virar um derramamento de óleo no mar, na superfície, pode virar um acidente, entendeu? Grave, tá? Então, isso só para vocês entenderem as consequências disso, né? De uma má gestão do fluido de perfuração. E pistoneio, né? Retirada de forma mecânica do fluido de amortecimento do interior da coluna. Então, pistoneio, sabe um pistoneio que a gente faz no dia a dia? Na pia de cozinha. Quando a pia entope, né? Você pode pegar o desentupidor. Então, o desentupidor, aquele movimento que a gente faz é um movimento de pistoneio. Então, você tenta mecanicamente te desobstruir o ralo da pia. Isso é uma operação de pistoneio. Agora imagina você fazer isso no poço, né? Você pode fazer uma operação de pistoneio no poço para fazer o poço produzir, tá? É uma técnica. Mas numa dessas você pode tomar um kick e virar um blowout, tá? Então pistonear um poço, né, a grosso modo, pegando um exemplo aí do nosso dia a dia, seria mecanicamente parecido com o que a gente faz com o desentupidor de pia. Só que ali o que a gente quer, normalmente numa operação de pistoneio, é estimular o reservatório. Né? Normalmente a perfuração já está concluída, a completação também. Você vai pistonear o poço de forma a incentivá-lo à produção. Aí ele começa a produzir e depois fica tudo certinho. Tá? Mas numa dessas você pode tomar um kick e virar um problema. Tá, mas como é que eu sei que eu tô tomando kick? Né? Como que se fala na prática aí, né? Tô tomando kick. Então aqui alguns indícios, né? Então aumento do volume de lama nos tanques. Então imagina, como eu falei para vocês, eu tenho tanques cheios de fluido lá em cima, tá? E simplesmente eu espero eu tenho um volume de injeção de fluido no meu poço e eu tenho um retorno, tá? Então aquilo dali está acontecendo de forma equilibrada. Estou injetando, sei lá, 10 metros cúbicos e estão voltando ali 9,5. Parte dele você perde, né? Parte dele evapora, parte dele a formação bebe, e é normal. Vamos supor que eu estou injetando 10 metros cúbicos, tá? E de fluido e estão voltando 9, 9,5. Agora, quando eu estou injetando 10 metros cúbicos e começa a voltar 11, você fala, pô, tá voltando mais fluido do que eu estou colocando no poço, o que está acontecendo? Tá vindo fluido extra. Esse fluido extra está vindo da onde? Hein, pessoal? Tá vindo do reservatório, tá? Então quer dizer que eu estou tomando kick. Ficou claro isso para vocês? Eu estou injetando fluido e o que normalmente acontece é voltar um pouco menos.
Volta um pouco menos por quê? Porque alta temperatura e alta pressão, parte dele vai evaporar e parte dele vai virar filtrado, ou seja, a rocha é permoporosa e ela vai beber um pouco. Agora, se eu estou injetando 10, está voltando 11, fala, pô, estou fazendo mágica, né? Não, você não está fazendo mágica, você está você está sobre risco de tomar um kick e o kick virar um blowout. Tá? Poço em fluxo com as bombas desligadas, né? Daí também é outra coisa, né? Imagina, você desliga a circulação, né? Você para, o poço fica inundado, mas parado, você não está bombeando. E do nada ele começa a encher seu tanque com a bomba desligada. Você fala, pô, a bomba está desligada, eu não estou injetando nada. E está voltando fluido, o que está acontecendo? Tomando kick. Tá? Aumento da taxa de penetração da broca, né? Ela começa a ganhar profundidade mas você fala, pô, peraí, tá acontecendo alguma coisa, tá? Então também apareceu um indício de kick e aumento da velocidade da bomba. Então, quando você está bombeando, você está bombeando numa determinada velocidade e a bomba começa a aumentar a velocidade de forma abrupta, sim, também é um indício de kick, tá? Então, depois que vocês entendem o conceito de kick, é fácil entender, que é esse é o conceito da hidrostática, tá? É como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho uma pressão da formação, tá? Então, a pressão da formação, ela é elevada, tá? Então, essa pressão hidrostática exercida pelo fluido tem que ser maior do que essa, tá? Então, aqui é a pressão da formação, tá? Vamos chamar de PF. Ela é elevada, mas eu tenho que fazer que a pressão do poço, né? Vamos botar aqui a pressão do poço. Ela tem que ser ainda maior do que essa pressão aqui, tá? Então, por isso que a pressão hidrostática, aqui tá vendo? Tem que ser maior do que a pressão da formação, mas ela não pode ser tão maior ao ponto de fraturar, que aqui é a tensão de fratura, tá? Então eu tenho um limite. Eu não posso simplesmente aumentar de forma discriminada a minha pressão do poço e deixar tão maior do que a pressão da formação, tá? Tem alguns medidores que são descidos para você medir qual é a pressão de fluxo, qual é a pressão, uma vez que você consegue diagnosticar quais são as pressões daquele poço, tá? Cada poço tem uma pressão própria, eu consigo gerenciar essas pressões. Então, a pressão hidrostática do fluido de perfuração deve ser menor do que a pressão de fratura da formação, tá? Mas não pode ser tão menor assim, tá? Se houver fratura, a formação bebe o fluido, tá? Então, isso daqui é perigoso. Diminui a pressão hidrostática, não é? Então, se ela beber, ela vai diminuir a pressão hidrostática. O risco de kick aumenta, tá? Então, aqui são alguns aspectos a ser levados em consideração para se evitar um kick. Então, aqui avançando. Tá, isso daqui eu acho que meio que eu já falei, né? Aqui é mais para consulta. Deixa eu ver o fluido de perfuração. Desses aí vai ser, tá? Sim, que eu já falei. Tá, e daqui também já falei, né, que a primeira função do fluido de perfuração é ser responsável pelo carreamento dos cascalhos e fornecer potência hidráulica para limpar o fundo do poço, tá? Então aqui seriam as palavras-chave que eu destaco, tá? O que é carreamento dos cascalhos? Carrear é a mesma coisa que limpar, carregar, né? Então, esse carreamento é um termo muito utilizado quando você fala de fluidos, né? Quando você está falando num linguajar mais técnico. Então, carreamento é a capacidade que o fluido tem de carregar sólidos, por exemplo, né? Então, esse seria carreamento dos cascalhos gerados pela broca. Então, a broca, quando tritura a rocha, ela gera cascalhos. Esses cascalhos têm que ser carreados pelo fluido, tá? Que vai depender da potência hidráulica exercida pela bomba e pelo fluido para limpar o fundo do poço, tá? Então, se vocês entenderem esses termos
e conseguirem deixar isso claro na cabeça de vocês, vocês vão entender o que é a hidráulica de um poço, tá? Ah, sim, boa pergunta, Eric. Eu acho que eu vou falar um pouco mais à frente, mas quando acontece um kick, aumentar a pressão de bombeio, tá? Normalmente é a primeira coisa que é a coisa mais rápida a se fazer, tá? Ou se você está tomando, ou seja, se tem fluido do poço passando, se tem fluido do reservatório passando para o poço, a forma mais rápida de contra-atacar é aumentar a pressão da bomba. Mas a bomba tem um limite, tá? Então, às vezes, você vai aumentando a pressão da bomba, você continua tendo indícios de kick, tá? Você chega a um ponto que você não pode aumentar mais, você está na pressão máxima da bomba. Então, aumentar também muito a pressão da bomba é correr risco. Então, você pode aumentar a densidade do fluido, você deixa o fluido mais viscoso, mais gosmento, tá? Então, você inclui alguns aditivos no tanque de fluido, tá? Onde você está preparando o fluido e deixa ele mais pesado, tá? Se o fluido fica mais pesado, ele vai aumentar a pressão hidrostática, tá? Ele fica mais gelatinoso. Então, essa é a segunda forma, tá? Então, de cara, a melhor forma de contornar um kick é isso, aumentando a pressão de bombeio e aumentando a densidade do fluido, tá? Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, sistema de circulação. Entenderam aqui um pouco de hidráulica, né? Falei para vocês aqui esse conceito de hidráulica. Agora vamos entender, beleza, lá em cima. As bombas são essas daqui, gente. O sistema de circulação que está gerenciando essa hidráulica, toda essa dinâmica aí que a gente tem que controlar, né? A gente tem que achar um meio termo, né? A dinâmica perfeita entre o poço e a formação. É esse maquinário que eu preciso aqui na superfície para controlar aquilo tudo que está lá embaixo. Todo aquele contexto, né, que eu expliquei para vocês. Então, o sistema convencional de circulação consiste de bomba de lama, tá? Lama é porque o fluido ele parece uma lama, só que pô, o técnico de fluido, né, o engenheiro químico, ele se sente ofendido quando você chama de lama, né? Porque o negócio é extremamente calculado, caro e você vai chamar de lama. É porque o aspecto visual parece lama, tá? Que bombeia. Então, o sistema convencional de circulação consiste na bomba de lama que bombeia o fluido de perfuração através de mangueiras, tubos e brocas até o fundo do poço, com posterior retorno através do espaço anular, poço-tubo, e revestimento tubo até o tanque de lama. Tá? Então, daqui é o sistema de injeção de fluido. Então, aqui, nessa ilustração, foi retirada a torre, tá? Porque a torre, ela... Deixa eu ver se ela aparece aqui. Não, não aparece. Nós temos todo aquele sistema da torre que a gente viu lá atrás, tá? E ela fica aqui, tá? Imagina que a torre está aqui, tá? Você vê que tanto que o Swivel está aqui, o Kelly também. Mas aqui foi retirado para vocês entenderem a dinâmica da circulação. Então, o sistema de circulação, ele... Aqui, ó, ele é preparado aqui nesse tanque, tá? Então, ele é preparado aqui o fluido. Com todas aquelas características, tá? Ele é projetado. Então, ele vai para a linha de sucção, né, que está sendo bombeado pela lama, tá? Essa bomba aqui vai para o tubo bengala. Esse tubo bengala, ele nada mais é do que essa parte aqui, ele é rígida para dar altura para a torre, tá? Aí por isso que você precisa dessa rigidez, ele ganha curvatura e aqui ele fica maleável, tá? Ele fica maleável por conta da Catarina, né? A Catarina fica subindo e descendo na torre, então ele tem que ter essa maleabilidade. Então, olha, ele é preparado aqui, ele é transferido para a bomba através dessa linha de sucção, tá? Aqui essa linha de recalque já é da bomba, que ele já sai com pressão para subir pelo tubo bengala, passar pela mangueira de lama e chegar até a cabeça de injeção, que é o swivel, tá? Então, a cabeça de injeção, ela está conectando aqui, ela está conectada à Catarina e ao Kelly, tá? Então ela vai injetar o fluido aqui que vai pelo interior do Kelly, tá? Que é o tubo ali que vai girar junto com a mesa rotativa. Ele vai passar para o tubo de perfuração e vai sair pelos jatos da broca, tá? Saindo pelos jatos da broca, ele vai voltar por esse espaço anular, tá? O que é espaço anular? Espaço vazio entre duas coisas, tá? Espaço anular é isso. Aí sempre quando eu falar espaço anular, vocês têm que pensar entre o quê?
Espaço anular entre o revestimento e a coluna de perfuração. Então, esse é o espaço anular. Mas eu posso ter o espaço anular entre a formação, a rocha, e o revestimento. Ali eu vou preencher com cimento. Tá? Então, espaço anular, primeira pergunta, entre o quê? Então, aqui eu estou falando entre o poço revestido e a coluna de perfuração. Tá? Então, o fluido ele vai subindo, 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 e ele volta aqui pela linha de descarga para sair pela peneira de lama. Tá? Então, aqui ele vai ser tratado, ele vai ser reciclado, esse fluido, ele vai ser separado dos cascalhos, tá? Para voltar para o tanque, para passar pela linha de sucção, para entrar na bomba, recalque, tubo bengala, mangueira, suível, que aí ele fica. Tá? Então, ele fica dessa forma. Tá? Ele fica de forma cíclica. Tá? Então aqui ele é tratado, na verdade aqui ele é condicionado aqui, né? Ele é produzido aqui, ele é injetado, ele cumpre a função dele, ele volta, ele é reciclado, tá? Então, e assim fica. É uma operação que não para enquanto o poço não é concluído. Então vai ficar ali 30, 45 dias, né? Que é a média aí de tempo que você tem para perfurar um poço, sem parar, tá? É claro que você pode ter alguns problemas, mas o ideal é não parar. Então, sabe essa parte que eu falei aqui da peneira? Né? Na verdade, não é só a peneira que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho vários outros equipamentos, que é aqui, ó. Essa parte aqui da peneira. Né? Então, eu tenho vários outros aqui que eu preciso para tratar o meu fluido, tá? Então, primeiro, assim que o fluido chega, ele vai de cara na peneira. Então, a peneira é para tirar os cascalhos mais grosseiros. Sabe pedra para você fazer concreto, né, de obra? Aqueles cascalhos maiores, assim, quase do tamanho aí de uma polegada, do dedão da mão. Então, é isso. Então, a peneira de lama, ela tira esses cascalhos maiores, esses pedaços de rochas maiores, tá? Então passou por aqui, a gente vai no desgasificador. É aquilo, se você já tiver, você pode ter passado por algum bolsão de gás ou já está lá no reservatório, numa parte que o gás está migrando. E o gás é muito mais fácil ele invadir o poço, tá? Então aqui você tira o gás através do desgasificador. O desareador, mud clean e dessiltador nada mais são do que cone, tá? Que vão girar como uma máquina de lavar. A máquina de lavar, ela não tem um tubo cilíndrico, né? Ele é o cilindro. Agora imagine que aquilo fosse um cone, tá? Quando eu tenho uma unidade cônica que gira de forma centrífuga, eu vou acelerar o processo de decantação, tá? Um exemplo bem tosco, bem simples para vocês entenderem. Quando vocês estão preparando o Nescau de vocês, por exemplo, quem gosta de tomar Nescau, você tem um leite Nescau. Você agita com a colher, o sólido, que é o Nescau, ele fica em suspensão. Aquilo é sólido em suspensão. Mas a partir do momento que você deixa o seu copo de leite, essa mistura que você preparou de sólido, de achocolatado, que é um exemplo aqui que estou dando do Nescau, e o leite, se você deixa parado, a gravidade vai atuar e esses sólidos de achocolatado e suspensão, eles vão decantar. Mas eles vão decantar de uma hora para outra? Não, eles levam tempo. Tá? Então, essa decantação do achocolatado e suspensão leva um determinado período de tempo para acontecer. Tá? O desareador, o dessiltador e o mud clean fazem que isso aconteça de forma muito mais rápida. Tá? Então, para grãos menores, tá? Então, desareador, grãos de areia, dessiltador, grãos de silt, tá? A areia é aquela granulometria de areia de obra. O grão de silt, ele parece mais com aquelas areias de praia, tá? É um particulado, é uma granulometria, é um tamanho ainda menor do que aquele grão de areia de obra, de construção, tá? Essa é a diferença. Então, desareador é uma estrutura cônica, tá? Que por ação centrífuga vão acelerar o processo de decantação. Dei o exemplo aí, imagina uma máquina de lavar, ao invés de um cilindro, um cone, rodando
e acelerando a separação do líquido do sólido. Dei o exemplo aí do copo de leite com Nescau, que é o particulado sólido, é o achocolatado, e o fluido seria aí o leite, não é? Então imagina, é a mesma coisa, o fluido de perfuração é aquele complexo químico que foi preparado e o cascalho gerado, a rocha triturada pela broca, que vão formar grãos maiores, grãos do tamanho de areia e grãos do tamanho de areia de praia, não é? Então, o desareador Mud-Clean dessiltador, o que muda é o tamanho. O desareador é um cone maior, o dessiltador é um cone médio, o Mud-Clean é um cone ainda menor, tá? Então, quanto menor esse cone, que por ação centrífuga vai acelerar o processo de decantação, maior é a capacidade dele de pegar grãos muito pequenos, tá? Então, esse é todo o sistema de limpeza do fluido que está chegando no poço, tá? Então, ele passa por todos esses equipamentos, tá? Então, por exemplo, você pode ser um engenheiro mecânico ou engenheiro elétrico que vai trabalhar só com esse tipo de bomba, tá? Então, eu falo, a indústria do petróleo é enorme, gente, é enorme. Você pode trabalhar diretamente no poço ou com existem vários outros equipamentos. Tem empresas especializadas em construir só isso, tá? Então é muito grande, é muita oportunidade que tem de trabalho, né? Então aqui tem um fluido que mostra a peneira vibratória. Olha o fluido chegando do poço, né? Que aqui acho que não dá para ver muito bem, mas tem uma fumaça, né? Ou seja, tá quente, né? Então esses daqui são esses grãos maiores que está chegando lá, que a broca triturou, tá? Só que aqui tem grãos menores também. Então repare com o aspecto de lama desse fluido, né? Então isso daí, olha lá, tá vendo? Ó, o vapor ali aparecendo. Então para vocês terem noção da temperatura que está isso, né? Então não pode ter contato direto, senão você pode ter queimadura grave. Então é o atrito gerado da broca, né? Aqui tem outro exemplo de peneira vibratória também. Daqui já é no Brasil, se eu não me engano, é lá no Nordeste. Esse vídeo aqui, aí tá mostrando aqui o operador de peneira vibratória, né, tentando separar esses cascalhos, tá? Ali, ó, antecipando, às vezes está acumulando. Aqui, ó. Deixa eu ver se volta aqui um pouquinho. Que ali está o pessoal fazendo a conexão, o pessoal perfurando aqui e aqui o pessoal gerenciando a parte do tratamento do fluido. Aqui o fluido volta por aqui, ó. Não sei se vocês viram aqui, ó, essa parte aqui. Olha lá, estão perfurando e a circulação acontecendo. Então uma galera ali gerenciando, né? O outro pessoal aqui trabalhando na parte do tratamento do fluido. Isso daqui que são aqueles hidrociclones que eu falei para vocês, que é o desareador, dessiltador, mud-cleaner, né? Eles são cônicos, é isso daqui, tá vendo? Por isso que chama de hidrociclone, porque ele é cônico e fica por ação centrífuga. Aí eles aceleram a separação aí, aceleram o processo de decantação. Daqui então são geradores de energia, tá vendo? Gerador de energia, daí que a gente já viu. Daqui lá é no Mossoró, Rio Grande do Norte. É que eu falo, o Nordeste e o Norte do Brasil, ele tem muita oportunidade, tem muita empresa que trabalha em terra, né? Na indústria do petróleo. Aqui no Sudeste, as oportunidades estão no mar, né? Para trabalhar embarcado, mas lá no Nordeste, a gente tem mais oportunidades em terra e só está aumentando, né, essas oportunidades de emprego para essa região do Brasil. Miguel perguntou aqui por que o fluido está tão espesso assim. Justamente, você lembra, Miguel, que eu falei que o fluido tem que manter o cascalho em suspensão, não é? Então ele é um pouco gelatinoso, tá? Ele tem esse aspecto, tá? E outra é que ele está voltando cheio de cascalho, né? Então cheio de sólido. Aí fica com esse aspecto mesmo. Olha, eu não sei, Eric. Pode ser, depende do tipo de garimpo. Eu não conheço muito bem a indústria de garimpo, mas é perfuração. Então, se você precisa perfurar, você vai ter um sistema parecido. Você precisa de fluido. Qualquer perfuração precisa, tá? Principalmente quando você já ganha uma profundidade assim
considerável. É, exatamente. Tá. Então vamos ver onde a gente está. Faltou 10 minutos. Tá. Aqui começa o cálculo. Tá. Vamos ver se dá para ir até aqui. Então, as principais variáveis que precisam ser conhecidas para se calcular a hidráulica, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho de cálculo aí, né? Vai precisar basicamente de multiplicação, divisão, soma, subtração. Operações matemáticas básicas, só que aplicada ao contexto de uma perfuração de um poço. Então, galão por minuto, tá? Então, primeiro, unidade de medida, tá? A unidade de medida na indústria do petróleo, ela puxa muito lá para aquelas unidades que não são muito usadas aqui. Então, galão por minuto, né? Galão é a unidade de medida britânica, que os Estados Unidos também acabou adotando, que é a vazão da bomba. Então, ela é medida em GPM. Então, a área de fluxo de diversos condutos, né? Então, qual é o diâmetro, né, interno de um drill pipe, de um drill collar, ou de um comando, enfim, a gente vai ver aí. Comprimento dos diversos elementos também, então tem que ser levado em consideração, e propriedades do fluido a ser circulado. Então, primeiro, qual é a capacidade volumétrica da bomba? O quanto que ela consegue bombear, né? Quantos galões por minuto ela consegue bombear? Área de fluxo, né? Qual é a área, qual é o tamanho, o diâmetro do meu tubo? Qual a altura do meu tubo? Né? E quais as propriedades do fluido a ser circulado? Tá? Então, a pressão hidrostática ela é calculada com essa fórmula aqui. Então, a pressão hidrostática de uma coluna de fluido. Então, a pressão hidrostática a gente vai sempre chamar de pH, tá? Então, a pressão hidrostática, primeiro você tem essa fórmula aqui, né, que é P0 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Mas transformando ela em unidades de campo, né, já adaptada para a indústria do petróleo, a gente vai usar isso daqui, tá? Então, a pressão hidrostática é igual a esse fator de conversão que é fixo, tá? Então, ele sempre vai ser dado pela fórmula, que é 0,17,06 vezes a densidade do fluido, tá? A densidade é massa sobre volume, vezes a altura, tá? Então, aqui no caso, a altura ter que ser dada em metros, a densidade é em libra metro por galão, que é ppg, e a pressão hidrostática, a unidade de medida é PSI, que é pressão por polegada quadrada, né? Pressure per square inch, aí aqui fica PSI. Então, essas são as unidades de medidas que a gente precisa conhecer, mas essa fórmula aqui que a gente vai utilizar, e ela sempre vai ser dada lá nos questionários que a gente vai trabalhar. Então, para um dado fluido, a pressão hidrostática depende somente da altura, não é? Então, se você já sabe o fator de conversão, porque eu estou falando de grandezas diferentes, estou falando de densidade, né? Então, densidade é igual a massa sobre volume, tá? Então, ela é inversamente proporcional ao volume, tá? E diretamente proporcional à massa, tá? Então, essa é a fórmula da densidade. Então, passando aqui, ó, sim. Para a água, a pressão aumenta 1 atm a cada 10 metros de coluna. Só para vocês terem noção, né? Que a cada 10 metros que a gente mergulha, a gente aumenta 1 atm de pressão, 1 atmosfera, não é? Então, aqui está falando do gás, aqui é só para conhecimento mesmo, eu não vou cobrar isso para vocês, isso daqui já é nível de graduação, mas o gás ele tem propriedades diferentes, então é o PV-NRT, né? Então, o que vocês veem aí em química, não sei se vocês já estão vendo isso, se bem que vocês estão no primeiro ano ainda, né? Acho que não, que a gente está antecipando matéria do segundo. Mas, enfim, o gás ele tem uma propriedade, ele tem um comportamento diferente de um fluido líquido, no estado líquido. Então, eu tenho que ter matematicamente, ele também vai ter um outro comportamento. Já que ele se comporta diferente, matematicamente não tem como eu representar esse comportamento, tá? Da mesma forma. Então, eu tenho uma outra matemática para descrever o comportamento do gás, só para saber só para vocês saberem que existe, mas a gente não vai utilizar, tá? Então aqui tem um exemplo para a gente finalizar a aula de hoje.
para fazer um cálculo, né? Então a fórmula está dada, né? Então a pressão hidrostática é igual ao fator de conversão, que é 0,1706, vezes a densidade, vezes a altura, tá? Então calcule a massa específica do fluido, tá? Então calcule a massa específica do fluido de perfuração para que em condições estáticas, tá? Então o poço está parado, ele seja capaz de evitar que um reservatório a 3.720 metros de profundidade com pressão de poros de 8.500 PSIG, né? Que já está incluindo a gravidade, produza para o poço, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Me foi dado esse valor aqui, tá? Que é esse. Me foi dado esse valor aqui, que é esse. E me foi perguntado, calcule a massa específica do fluido. Então, massa específica é dada por ρ, tá? Aqui já está dado. Só reorganizar, não é? Então, aqui eu consigo multiplicar aqui, vai vir para cá dividindo, pronto. Densidade é igual a 13,4 libras por galão, tá? Então, gente, e isso serve para tudo, tá? Quando vocês, eu não sei se vocês vão fazer já Enem aí, já se inscreveram, é bom vocês já irem treinando. Cara, mas se vocês têm alguma dificuldade com matemática, com fórmula matemática, cara, isola. Então, igual aqui, calcula primeiro a pressão hidrostática, depois calcula a densidade, depois calcula a altura. Aprendam a reorganizar matematicamente, a reposicionar a fórmula. Aprendam todas as posições que uma fórmula pode ter. Tá? Isso ajuda demais, tá? Então, a partir do momento que vocês conseguem fazer essa manipulação matemática, vocês ganham autonomia no pensar, tá? Então, vocês terem autonomia em manipulação matemática, que é aqui, ó, vocês sabem fazer isso tudo, multiplicar, dividir, subtrair e somar. Vocês sabem fazer isso. Agora é organizar o raciocínio, tá? Sempre levando em consideração as unidades de medida, são muito importantes. Você botar, ao invés de botar em metro, botar em quilômetro, muda completamente. Uma coisa é 3.720 metros, outra coisa é 3.720 quilômetros, tá? Uma coisa é PSI, outra coisa é quilograma-força. Então, unidade de medida é muito relevante. João Vitor perguntou, professor, terceira aula gravada no mudo está com áudio atrasado. Teria algum material que você passaria para substituir essa aula? João Vitor, então, para já não. Ali eu acho que o mais correto seria vocês usarem aquela aula como podcast mesmo, assim, usem o áudio e vão acompanhando pelo slide, tá? Como o slide está liberado para vocês, mas agora eu não vou ter condições de gravar uma outra aula. Mas ali já dá, se você for usando o slide de forma independente, dá para acompanhar. Entenderam aqui a matemática da hidráulica de perfuração? Ficou claro para vocês? Bem, de qualquer forma a aula está gravada, o exercício está posto aqui, eu vou botar alguns exemplos para vocês calcularem lá nos nossos questionários. Os últimos questionários já estão lá, né? Eu já vou fechar essa semana, então façam ele. E na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essas questões de hidráulica da perfuração, tá? Para ficar ainda mais claro para vocês como ocorre essa dinâmica. É muito importante a gente entender isso daí, tá bom? Então vou deixar parado aqui, já vou pausar a aula, a gravação.